nós entraremos na última parte do capítulo de número 16, que é o último capítulo do livro da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Nós estamos finalizando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E ele, nas suas últimas palavras, nós trabalhamos 3 partes anteriores. A primeira parte, Paulo vai recomendar a irmã Febe, que era uma diaconisa, uma serva do Senhor, que congregava na igreja de Secreia. E ela foi uma grande ajudadora do ministério do apóstolo Paulo. E ela estava indo realizar alguns negócios em Roma, provavelmente, e ela é a portadora dessa carta. Ela leva essa carta de Corinto, de onde Paulo está, que Secreia era uma cidade menor ali próximo de Corinto, um bairro da cidade de Corinto. E essa irmã Febe congregava ali naquela cidade. E ela pega a carta e leva até a igreja que está em Roma, que era o império da época. E Paulo vai fazer recomendações sobre essa irmã, que era uma grande ajudadora, uma grande serva do Senhor, que ajudava na obra missionária, que sustentava a obra missionária, que investia no ministério de Paulo, que era uma pessoa que usava de hospitalidade, para colocar os servos do Senhor na sua casa e assim servindo a igreja primitiva ali no início. Amém? Então Paulo vai fazer essas recomendações e foi a nossa primeira parte do capítulo de número 16. A segunda parte nós vimos que Paulo agora também vai fazer citações de alguns irmãos que estavam na igreja de Roma, como Priscila e Áquila, como outros irmãos que ele conheceu em alguns momentos das suas viagens missionárias. Conheceu ele por estabelecer igrejas naquelas regiões. Ele conheceu vários irmãos que vinham tratar de negócios, saía do império e vinha de tratar negócios nessas cidades. E Paulo conheceu esses irmãos. E aí Paulo vai recomendá-los, vai citá-los na sua carta. Sendo que Paulo nunca tinha ido a Roma, mas ele já conhecia muitos crentes que eram daquela igreja. É como se eu e você conhecesse algum irmão que fosse de uma igreja lá do Nordeste. Vamos pegar aqui, lá da Paraíba. E aí você conhece vários irmãos que vêm tratar questões aqui no DF. E nós conhecemos e agora somos irmãos. E Paulo, nessa mesma ideia, Paulo conhecia esses irmãos e por isso Paulo fez recomendação a esta igreja que estava lá e a esses irmãos. E para ali recebê-los, receber essa carta e receber a mensagem que o apóstolo Paulo estava destinando àquela igreja. A terceira parte, Paulo vai fazer agora citações dos irmãos que estão com ele. Vai fazer citações daqueles que estão com ele, dos seus irmãos, da sua família terrena, mas também dos seus irmãos que ajudavam no ministério, como Timóteo, como o próprio Tércio, que foi quem escreveu essa carta, quem redigiu essa carta. Paulo falava e Tércio, ele escrevia. E Paulo vai fazer essas citações, que foi a nossa terceira parte. E a última parte os textos que nós lemos hoje, que é uma doxologia. E Paulo vai concluir lá no verso de número 24 da semana passada. Geralmente o apóstolo Paulo termina as suas cartas citando essas palavras, que é uma bênção apostólica. Paulo, no verso de número 24, ele vai dizer: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém. E a gente vai pensar que Paulo vai terminar nessas palavras, como ele termina as outras cartas. Mas essa carta, ele faz questão de fazer uma doxologia final. E essa doxologia, como ele fez lá no capítulo de número 11, que é a primeira parte dessa carta, ele vai fazer uma doxologia dizendo qual profundidade, capítulo de número 11, lá do verso de número 33, ele vai dizer: qual profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? E aí Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E Paulo termina essa sua primeira parte doutrinária da carta. A segunda parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 16, são questões práticas.
E quando Paulo vai finalizar essa carta, no capítulo de número 16, ele vai falar sobre outra doxologia. Ele vai citar novamente outra doxologia. E a palavra, e doxologia, o que é? Né? O que significa uma doxologia? É uma palavra de glória, de louvor ao Senhor. É quando nós adoramos ao Senhor. É quando nós chegamos em um momento que agora não nos resta mais a dizer que maravilhoso, grandioso, soberano, perfeito é o nosso Deus. Paulo aqui, ele estava tão eufórico e cheio da graça ao escrever essas verdades, que ele conclui essas verdades adorando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor, dando a nosso Deus louvores. Por isso há essa relevância da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta de maior peso nas Escrituras, porque ela organiza nossa fé, ela organiza o que na teologia nós chamamos de soteriologia, que é o estudo da salvação. E essa carta ela vai, de forma organizada, de forma clara, ela vai nos orientar a entender que a salvação não é mérito, como nós lemos também em Efésios, que pela graça sois salvos. É a graça de Deus que nos salva, que nos torna filho de Deus. E Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Então nós somos salvos por meio da graça. Essa carta era de tamanha relevância, porque muitos homens e mulheres de Deus foram salvos através dessas palavras, desses relatos escritos pelo apóstolo Paulo. Quando nós vamos ver a história de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que faz parte da patrística dos pais da igreja, ele, lendo esta carta, ele se converte. Cristo fere ele com a sua palavra, e ali ele diz, eu fui ferido por essa palavra. Minha vida não tem como mais ser a mesma, porque essa palavra entrou no meu coração e me regenerou e me transformou. Quando nós olhamos para a história de Martinho Lutero, que foi o grande reformador da igreja, ele que Deus usou para que no momento de escuridão da igreja, levantasse e voltasse a igreja novamente para os trilhos do evangelho. A igreja estava perdida. Só existia praticamente uma instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, porque a igreja se instituiu em um império, e ali agora ela era um estado fortalecido. Como hoje nós conhecemos essa igreja ainda, tendo um estado chamado Vaticano. E a igreja por um tempo ela se perde. Um período de escuridão, um período onde era cobrada indulgência, onde a salvação agora não é por fé, mas agora a salvação é por esforço. E aí o apóstolo Paulo nos torna, citar esses relatos. E quando Martinho Lutero começa a ler esses relatos que o apóstolo Paulo escreveu através da carta aos Romanos, ele se depara com a frase, e o justo viverá pela fé. E quando Lutero entende, compreende essa verdade, ele diz, ei, não é por mérito, não é por indulgência, não é por procissões, não é por peregrinação que eu vou ser salvo, mas é pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que eu e você somos salvos. Então Martinho Lutero ali agora entende que é pecador e que merece da graça e da misericórdia e fala, eu protesto contra todos esses abusos e eu não vou me retratar, porque essa é a verdade de Deus. Isso somente as Escrituras, somente a palavra de Deus nos orienta para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ah, pastor, mas aí a tradição então não tem relevância? A tradição de fato tem relevância, mas ela não perde igualdade com a palavra de Deus. Ela não é superior às sagradas Escrituras. Ela não é superior à Bíblia Sagrada. A nossa biblioteca que Deus deixou para mim e para a sua vida, estudarmos, nos debruçarmos, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Amém? Então Martinho Lutero foi o grande reformador da igreja. E logo depois nós vamos ver que Romanos também, um grande homem de Deus chamado John Wesley, que é o pai do metodismo, que é o pai do avivalismo, o grande avivador da igreja. Ele também, lendo a carta aos Romanos, ele diz que Deus transforma a sua vida. John Wesley, em uma viagem missionária, junto com missionários moravianos, ele lendo a carta aos Romanos, ele é tocado por Deus e a sua vida nunca mais é a mesma.
Então, querido, grande parte da palavra de Deus, a carta aos Romanos, ela dá uma claridade, muitos textos, organizando a palavra de Deus, organizando a teologia e nos orientando a viver uma vida para a glória de Deus. Então, por isso, a grande relevância dessa carta. E aí o apóstolo Paulo ele vai começar dizendo, verso de número 25, por gentileza coloca para a gente, verso de número 25, ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que destes tempos eterno esteve oculto. Olha só, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar. Paulo vai fazer uma menção a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é grande, que é soberano, que é bom, que cuida da minha e da sua vida, que nos abençoa, que nos prospera, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos guarda. O apóstolo Paulo vai começar dizendo, ora, aquele que é poderoso, eu e você servimos ao Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Eu e você servimos a esse Deus. Ele nos confirma segundo o meu evangelho. E agora aqui, nós vamos observar 3 expressões que o apóstolo Paulo vai fazer nessa doxologia final. Primeiro, a primeira expressão, ele vai dizer, segundo o meu evangelho. A segunda expressão que o apóstolo Paulo vai usar aqui é conforme a revelação do mistério. Olha só, porque ele dá seguimento dizendo, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Porque o meu evangelho, ele está dizendo que a complementação do evangelho de Paulo, o evangelho que foi confiado a Paulo, porque aqui ele está defendendo um evangelho, não um evangelho diferente dos demais apóstolos. Porque o que o apóstolo Paulo pregava é a mesma pregação que o apóstolo Pedro prega. A mesma pregação que o apóstolo João prega. É o mesmo evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo que foi confiado a quem? Foi confiado aos seus filhos, aos apóstolos que estabeleceu a igreja, aos 12 que Jesus deixou como seus sucessores, para organizar. Por isso que a igreja, ela está pautada na doutrina dos quê? Apóstolos. Amém? A doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Né? Então a igreja, ela está estabelecida na doutrina que foi deixada pelos apóstolos. Eles organizaram, deram seguimento aos ensinos do nosso Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, Jesus, né, deixou nós e nos confiou esse evangelho, essa responsabilidade. Então, a doutrina do apóstolo Paulo era a mesma doutrina dos apóstolos, dos 12, né, que Judas traiu, Judas sai, entra o Matias, que é o improvável, mas ele entra agora, né, e nós somos os improváveis, né? Na simbologia de Matias, eram os que não era para ser, mas são. Eram os que não era para ser apóstolo, mas eu e você somos filhos de Deus. Somos escolhidos por Deus. Éramos filhos da ira e hoje somos filhos de Deus. Amém, igreja? Os Matias. E depois o apóstolo Paulo, que assim também se constitui como apóstolo. Por que o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo recebe do Senhor o evangelho que foi confiado. O apóstolo Paulo, ele viu o Senhor na sua viagem para Damasco. O Senhor aparece ao apóstolo Paulo. Ele cai no chão, ele está indo em direção a Damasco para levar uma carta para poder exterminar com a igreja, com os cristãos. E nessa sua caminhada, o anjo do Senhor, ou melhor dizendo, Jesus aparece a ele e diz, Paulo, Paulo, porque tu me persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou melhor dizendo, na forma judaica, né? Saulo, Saulo. Porque o nome Paulo e Saulo só são formas diferentes. O nome Saulo era a forma judaica, como era chamado. E o nome Paulo agora é a forma grega do seu nome. É por isso que o Senhor Jesus diz, Paulo, Paulo, porque tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por que você luta, Paulo, contra mim? Por que você está lutando contra a minha igreja? Você está perseguindo a minha igreja. E perseguir a minha igreja é perseguir a mim. Olha só que coisa maravilhosa, querido. Você e eu somos as meninas dos olhos de Deus. Se perseguem a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Senhor. E Paulo era um perseguidor da igreja. E o Senhor Jesus aparece para Paulo. Ei, Paulo, não, você não está perseguindo a minha igreja. Você está perseguindo a mim, porque tu me persegues, Paulo, porque a igreja é minha, o povo é meu, os filhos são meus. E ali Paulo, a vida dele é transformada, ali agora ele é transformado, e por isso
Nós estamos estabelecidos nesse evangelho, que é o mesmo evangelho. A pregação de Paulo não era diferente. Mas aí ele completa dizendo, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo. O meu evangelho consiste na pregação de Jesus Cristo. O meu evangelho é falar sobre Jesus Cristo. O meu evangelho é pregar sobre o que Jesus fez na minha vida, sobre o meu encontro com Ele, sobre o que Ele realizou na minha casa, na minha vida, na minha família, porque Jesus é bom. Amém, queridos? Então, ele vai falar sobre essa segunda expressão, né? Conforme a revelação do mistério. Que há um mistério nessa revelação. E a terceira expressão é segundo o mandamento do Deus eterno, que já está no verso de número 36, que nós já vamos entrar também. Mas vamos começar pela primeira expressão. Ele dizendo, segundo o meu evangelho. Então o meu evangelho, como eu já disse anteriormente, consiste no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Significa que a pregação dele é sobre o Messias, sobre Jesus, sobre aquele que salva, aquele que cura, que liberta, que transforma. E esse é o significado que Paulo está passando sobre essa fala. Ele está dizendo que o meu evangelho é segundo Jesus, em distinção, porque o evangelho dele era para os gentios. Esse meu evangelho que o apóstolo Paulo está falando é por quê? Porque Jesus chamou os apóstolos, muitos estão pregando para os judeus, porque a igreja está em Jerusalém. Mas quando o apóstolo Paulo agora é convertido por Deus, Deus manda ele a uma ação diferenciada. Porque nós vemos que lá Deus usa Pedro para poder ir, né? O Senhor Jesus aparece diante de Pedro e fala, vai lá em Cornélio. Cornélio tem um sonho. E Cornélio manda chamar Pedro. E Pedro resiste, não quer ir. Por quê? Porque Cornélio era um gentil, não era um judeu. E eles achavam que a salvação era só para os judeus. A igreja, ela não entendeu. Só que o Senhor Jesus falou, deu um sonho a Pedro, ao apóstolo Pedro. E aí Pedro vê ali descendo várias coisas impuras. E aí o Senhor Jesus vai falar para Pedro, Pedro, pega e come. E Pedro, como eu posso comer algo impuro? Longe de mim comer algo impuro. E o Senhor Jesus vai dizer para Pedro, como você pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Então o Senhor Jesus é quem nos purificou, que nos comprou com seu sangue, que nos tornou filhos dele. Então nós somos a igreja de Cristo. E o apóstolo Pedro mesmo assim não entendeu, porque a igreja ficou estabelecida em Jerusalém. Só que quando o apóstolo Paulo agora se converte ao cristianismo, agora ele entende que o ministério dele é pregar aos gentios. É levar o nome de Cristo a lugares que nunca o nome de Cristo tinha chegado. Porque sereis minha testemunha em Samaria, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o chamado da igreja agora é aos confins da terra. Por isso que o apóstolo Paulo entrega a sua vida a evangelizar e levar o nome santo do Senhor aos quatro cantos da terra. E aí, não é um evangelho diferente, mas é um evangelho para um público diferente. Porque a igreja estava estabelecida em Jerusalém. E onde era pregado o evangelho era entre os judeus. Mas muitos foram salvos ali no dia do Pentecoste. Gentios foram salvos. E o evangelho foi para outros lugares, como a igreja que estava no Império em Roma. Provavelmente foi estabelecida através do dia do Pentecoste. Só que ainda não tinha acontecido esse crescimento, essa expansão, né, que deveria ter acontecido. E aí o apóstolo Paulo, Deus levanta o apóstolo Paulo para ir levar esse evangelho a esse público, aos confins da terra, a toda a humanidade. Por isso esse evangelho chegou a mim e a você. E você pode dizer um glória a Deus por isso? E queridos, no verso de número 2, ou no ponto 2, na segunda expressão do apóstolo Paulo, ele vai dizer algo importante. Ele vai dizer, conforme a revelação do ministério. Olha só, o segmento, verso de número 25, Paulo vai dizer, conforme a revelação do ministério que destes tempos eternos esteve oculto. Ele vai falar sobre um mistério oculto. A parte B aqui do capítulo de número 20, do verso de número 25, ele vai dizer sobre um mistério que esteve oculto. Que mistério é esse? Que mistério que estava oculto a nós e agora foi revelado ao apóstolo Paulo? Esse mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos, que o apóstolo Paulo vai citar. Mistério que foi guardado em tempos eternos. Então parte desse mistério é que os gentios,
agora fazem parte do povo de Deus. Porque o mistério que eles não compreendiam é, Deus só veio para os judeus, mas agora o apóstolo Paulo vai dizer, ei, esse mistério agora foi revelado através do meu ministério, através da minha vida. Ora, Cristo, pode chegar aos 4 cantos dessa terra. A salvação não é exclusivamente para os judeus, mas a salvação é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o mistério. Uma parte do mistério que Deus revelou foi através do meu ministério, de pregar aos gentios e agora eles entenderem a salvação, Isaac. Eles entenderem que precisa da graça, Antonildo. Agora eles entendem que eles agora são povo de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo usa na sua doxologia, nessa glória a Deus, dizendo, esse mistério esteve oculto tempos eternos, mas agora ele nos é revelado. Ele nos foi revelado. Agora a pregação é manifesta a todos. E nós não podemos confundir esse mistério revelado com a grande comissão. Porque a grande comissão é uma orientação do próprio Jesus a toda a igreja, mas que já vinham sendo trabalhada todas as escrituras, toda a palavra de Deus, todo o cânon sagrado. Deus já vinha citando sobre a necessidade daqueles que não eram povo se tornarem povo de Deus. Deus veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você agora somos filhos de Deus pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. E aí, a terceira expressão, para nós finalizarmos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, terceira expressão, verso de número 26. Mas que manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Olha o que ele está dizendo. Segundo o mandamento do Deus eterno. Segundo a palavra do Deus eterno. Segundo a ordem de Deus. Segundo o decreto de Deus. Segundo o que Ele projetou para mim e para a sua vida, querido. Nós somos privilegiados porque o Evangelho chegou até nós. A graça de Deus foi manifesta a nós através da sua palavra. E aí, segundo o mandamento de Deus eterno, Ele projetou a minha e a sua vida. Ele nos chamou para esta vida, para que nós possamos o adorar, exaltar, engrandecer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos, adoramos, bendizemos o nome do Senhor, porque sabemos que Ele virá nos salvar, nos resgatar, nos levar para o céu de glória. Nós temos a viva certeza, nós temos a viva fé que Ele virá nos buscar. Amém? Então Deus ordenou que o evangelho dele fosse pregado em todas as nações. Ele ordenou, Ele decretou, Ele nos criou com esse objetivo. Sexta-feira nós estaremos lá na praça dizendo, santo é o Senhor, glorioso é o Senhor. Convertam, se arrependam, mudem de vida, porque é uma ordem do Senhor para mim e para a tua vida. Falar do seu amor, pregar a sua palavra, bendizer o seu santo nome. Então nós iremos e proclamaremos o nosso Salvador. Amém, queridos? A carta aos Romanos, ela é uma carta de grandes, valiosas mensagens, valiosas passagens. É uma carta que, se nós formos nos ater, nós levaríamos muito mais tempo. Eu fui ver alguns vídeos do John Piper sobre a carta aos Romanos. Ele pregando sobre essa carta, ele levou mais de 7 anos falando, pregando, expondo a carta aos Romanos. Mais de 7 anos. John Piper é um pregador mundialmente conhecido. Eu fui ver o Augusto Nicodemos, ele pregou e fez a exposição dessa carta em 3 anos. É um pregador nacionalmente conhecido. E eu, meu irmão, preguei essa carta em menos de 1 ano e meio, 2 anos, nós fizemos a exposição. Eu sendo um pregador nacionalmente desconhecido e mundialmente desconhecido, mas para a glória de Deus. Eu tenho certeza que a minha e a sua vida foi edificada para a glória de Deus. Essa igreja está sendo alimentada para a glória de Deus através dessa carta aos Romanos. Amém, queridos? Se coloque de pé nessa noite. Vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra, porque Ele tem sempre falado aos nossos corações. Santo Deus, obrigado por este culto. Obrigado por este momento. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos em